O futebol está em ponto morto, menos para o Cruzeiro, Samuel Venâncio. Pois é, Manuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. Cruzeiro vem trabalhando, claro que em meio a todas as dificuldades, mas o departamento de futebol tem tido aí dias de muito trabalho, principalmente agora com o nosso entrevistado Ricardo Drubski, também diretor de futebol no profissional já há alguns dias, desde a saída do Ocimar Bolicenho. No dia seguinte já veio o primeiro contato, né, com o departamento de futebol do Cruzeiro, no outro dia a oficialização e um pouco depois a contratação de Anderson Moreira para começar para valer esse trabalho do novo departamento de futebol. Drubski, boa noite, é um prazer falar com você aqui na Itatiaia, obrigado pelo atendimento. Como tem sido esses dias para você em contato com o Anderson, com o Carlos Ferreira Rocha, mesmo com toda essa paralisação? Boa noite. Boa noite, Samuel Venâncio, boa noite também ao Manuel Carneiro, aos companheiros que estão aí com vocês e aos ouvintes, né, de uma maneira geral. A gente tem trabalhado muito. Eu e o Anderson, por exemplo, estamos em contato 5, 6 vezes por dia, com o Carlos Rocha da mesma forma, e também tem aqueles outros trâmites, né, administrativos do clube, apesar dos funcionários serem muito poucos, a maioria está de férias, né, essa necessidade assim, imediata, né, que surgiu. Mas estamos trabalhando, estamos aí nos movimentando o tempo todo e é quase que 12, 14 horas por dia. Léo Figueiredo. Vamos lá, 6h15, marcando o sinal eletrônico da turma do bate-bola. Drubski, boa noite, obrigado por estar falando com a gente. Nos meus tempos, né, já chamei até de professor no tempo da Faculdade de Educação Física, agora como entrevistado. Drubski, eu perguntei ao Anderson Moreira se existia um perfil para as contratações do Cruzeiro agora para a sequência do ano. Vocês já trabalharam juntos e foram bem-sucedidos no América. É um trabalho semelhante ou pela situação financeira do Cruzeiro, pelo momento do Cruzeiro, as contratações serão diferentes, a montagem do time será diferente? No que se assemelha aquele projeto que foi um sucesso com o América e quais as grandes diferenças para este ano de 2020 com o Cruzeiro, Drubski? Olha, um prazerão estar falando com você, Léo. Assim, as pessoas são as mesmas, os profissionais são os mesmos, mas claro que a realidade é outra, o momento é outro, o elenco é outro, né? O Anderson, na minha visão, está cada dia mais maduro. O clube nos apresenta situações diferentes, o ano em particular está diferente. Então, assim, eu nunca fui daqueles que acham que vamos repetir a receita do ano passado. Agora a bagagem de conhecimento está aí, a gente vai adquirindo ao longo do tempo, mas sem dúvida nenhuma vamos encarar com pontos melhores, com objetivos maiores, perfil de jogador, como você perguntou, são jogadores que nós vamos buscar, são jogadores que sabem jogar, que jogam com qualidade, que são competitivos, que são profissionais. Esses são jogadores que a gente vai buscar. Então, temos um elenco bom nas mãos, vocês vão ver isso, eu garanto. Nós vamos jogar e muito bem, que eu confio muito no trabalho do Anderson. Então é uma questão de tempo mesmo, esperar o que vai acontecer com a nossa vida em 2020 e começar o nosso trabalho. Emanuel Carneiro também conosco. Boa noite, Emanuel, bem-vindo ao meu programa. Boa noite, Samuel, Léo Figueiredo, Ricardo. Você é o mais novo, né, Léo? Eu sou o mais novo. Pelo convite. Finalmente eu vou falar num programa importante da Itatiaia. Pois é. Mas enquanto nós estávamos ajustando os equipamentos para conversar com o Ricardo Drubski, eu me lembrei de um fato que o Drubski vai saber a época muito melhor do que eu. O Paulo Cury era presidente do Atlético. Aconteceu uma encrenca no departamento de futebol e ele colocou o Ricardo Drubski como técnico.
o Drubski era técnico das divisões de base do Atlético. Aí eu me encontrei com o Drubski e eu falei, como é que você vai fazer essa situação do Atlético e tal? Eu tenho umas soluções lá. Eu vou lançar um lateral direito. Falei, quem é? Mancini. Que ano foi isso, Drubski? Foi 98 para 99. 98 eu lancei ele de lateral direito na Copa São Paulo. Ele era o capitão do time, camisa 8, volante, e eu não tinha lateral. E aí conversei com ele, que ele tinha todas as qualidades para aquela posição, para aquelas funções. E falei, se não der certo, você me avisa que a gente volta. Mas ele já foi para aquela Taça São Paulo e jogando como lateral, e nós já tínhamos recebido uma proposta da Inter de Milão por $1 milhão. Na época o euro ainda não existia. Então, depois ele fez um momento aqui, ali no São Caetano, voltou para jogar com o Leverkusen no profissional, e aí foi o melhor lateral direito do Brasil na época, e foi para Roma, infelizmente sem muito retorno para o Atlético, porque o contrato dele vencia e a Roma pegou um grande lateral, assim, quase não, gratuitamente. Então foi um episódio que marcou a nossa vida realmente. Porque na época que o Mancini jogava na Europa, na Roma principalmente, se cogitou dele naturalizar italiano para jogar na seleção italiana. Sobrenome ele já tinha, futebol muito mais. Isso. Bom, o Drubski, diga. Você é vivido do futebol. Eu lembrei esse caso aí do Mancini para lembrar quanto tempo você tem de janela nos clubes profissionais de Minas. Mas estamos vivendo uma situação que ninguém conheceu antes, que sabemos mais ou menos quando ela começou, mas não sabemos quando vai terminar, que é a paralisação total do futebol. Nem na guerra, nem em outras ocasiões o futebol parou durante tanto tempo no Brasil. Você acompanhando tudo isso já há algum tempo, qual a informação que nós poderíamos dar para o torcedor, a torcedora, que estão ansiosos pela volta do futebol? Qual o tempo que os clubes, no caso o seu Cruzeiro no momento, esses clubes vão precisar para colocar os jogadores em condições de competição? Dá para fazer uma antevisão de alguma coisa para frente? Ô Emanuel, são 40 anos que a gente está correndo atrás da bola. Eu não conheço outra profissão a não ser de profissional do futebol. Por você eu tenho um carinho muito especial, porque o futebol mineiro se confunde com a Itatiaia, né, e com a família Carneiro. Então, assim, eu tenho um prazer muito grande de estar falando com vocês, e principalmente com você. É uma pergunta muito difícil de responder. A gente sabe, como você disse bem, que quando começou, mas quando termina vai ser difícil. E uma coisa que está meio no inconsciente do torcedor, parece que nós estamos tendo tempo para poder recuperar, arrumar a equipe, essas coisas. Nenhum time no Brasil está tendo tempo. Nós estamos perdendo tempo, porque nós estamos perdendo o embalo, nós estamos perdendo treino. Então, assim, a gente rezar mesmo pela humanidade e pedir a Deus que essa coisa se resolva o quanto antes em todos os cantos desse nosso planeta, e que o esporte, que é muito importante na vida de todos nós, possa fechar esse ano bem, de alguma forma. Então a gente já ouviu muita coisa no bastidor, mas eu não consigo arriscar, cara, não consigo. O que eu sei é que nós temos férias até o dia 20, prorrogáveis até o dia 30, eu prevejo alguma coisa para início de maio, uma pré-temporada, jogos com portões fechados, em vez de mata-mata, vamos ter mata, nas competições que permitem isso, e é o que mais ou menos a gente vislumbra de tudo que a gente está ouvindo, de tudo que a gente está conversando. Ô Drubski, até em cima disso,
6h22, Ricardo Drubsky, diretor de futebol do Cruzeiro, com a gente. Você tem mantido contatos aí com o Enderson Moreira em busca de reforços que ele chamou de contratações pontuais para este momento do Cruzeiro. Isso. A gente sabe que o Cruzeiro está negociando aí para ter o Regis, né? Um meia de 27 anos do Bahia, pode chegar por empréstimo. Teria uma carência nas laterais, quem sabe mais um jogador de velocidade. A situação do Regis, por favor, Drubsky, e dos outros reforços, quando você acha que o Cruzeiro vai anunciar? Essa paralisação prejudica, deixa tudo engatilhado para anunciar depois? Como que tem sido esse trabalho? Não, a negociação com o Regis, está bem encaminhada. Eu diria que se a gente tiver a resposta não, os trâmites dos documentos já resolvidos, a gente pode anunciar logo. Já tem data para começo de contrato, os números todos, já está tudo muito adiantado. Eu só não posso dizer ao torcedor do Cruzeiro que está cravado, porque a gente precisa de ver a assinatura. Mas eu acredito que não vai ter problema. E estamos de conversas abertas e algumas coisas adiantadas em algumas frentes. Então, nós estamos muito cuidadosos na montagem do elenco, no resgate de alguns jogadores pela base, porque a gente precisa recompor ou retomar a formação para alguns jogadores. Nós temos um campeão olímpico entre nós ali na categoria sub-20, que foi um grande presente que o Cruzeiro ganhou esse ano, que é o Micali. Então, ele vai continuar a formação desses garotos e vai dar um upgrade muito interessante. E nós constituímos aquele grupo enxuto e de muita qualidade para a gente buscar os nossos objetivos para esse ano, principalmente que é o acesso à Série A do ano que vem. Ô Drubsky, eu tenho duas perguntas aqui, elas até são bem diferentes, mas acho que são bacanas de serem respondidas aqui até pela sua história dentro do futebol. A primeira delas é sobre a política no Cruzeiro. Evidentemente que você é funcionário do clube, seja o presidente que for, você vai continuar trabalhando, mas eu gostaria de saber se isso atrapalha no dia a dia, que vem aí uma eleição, o pessoal que está no conselho, que foi quem colocou você, que foi quem buscou o Enderson, que se eles não sabem se vão prosseguir, caso o Sérgio seja o novo presidente, como que é trabalhar com isso? E a segunda, não tem muito a ver com isso, mas eu também tenho curiosidade, qual é a maior dificuldade na transição da base para o profissional? Você é autor de livro, você estuda futebol há muito tempo, mas a gente está cansado de ver assim, jogadores que na base são fantásticos, mas quando tem a passagem para o profissional, o jogador não é nem sombra daquele que foi na base. Qual é o problema que acontece que esses jogadores meio que não conseguem estourar, não conseguem continuar a trajetória que é trilhada na base? Eu vou começar com a segunda, Léo, porque eu me sinto até mais à vontade falando. Porque a literatura científica nos mostra que justamente há essa imprevisibilidade no desenvolvimento do talento. Ou seja, é muito dinâmico esse desenvolvimento. Então, jogadores que em uma certa idade, um garoto, um jovem ainda no início da sua infância, da sua adolescência, melhor dizendo, ele tem um perfil de arquivo motor, de movimentação, de saber lidar com o corpo. O simples crescimento já tira um pouco tira ou acrescenta um pouco desse potencial. Então, nós fizemos até uma discussão hoje a respeito desse assunto no nosso grupo de inovação que nós temos no Cruzeiro, os executivos de todas as áreas. Nós estamos passando por algumas reuniões de conferência, que é muito interessante, muito legal, e nós discutimos justamente sobre isso. Nós precisamos ter a base. Brasil é celeiro de craques. Agora, quem vai chegar é muito difícil dizer, prever. O degrau de base para o profissional, ele é muito alto. Para uns, para poucos, até parece que não. Os grandes talentos, os talentos aquilatados chegam e ultrapassam fácil. Mas para a grande maioria é muito alto. Então é uma falha que eu acho que temos no futebol brasileiro, que nós precisávamos ter um campeonato de sub-23 constituído,
mais uma divisão que existisse, porque o período de formação vai até os 23 anos, e a gente fica 6, 7 anos com um atleta, ou com vários atletas, e acaba que, por causa de 1 ano, 2 anos, a gente perde uma safra inteira, porque não tem lugar no profissional, e a gente acaba que fica com um custo acumulado. Então nós precisávamos disso. Então, para aliviar um pouco a dificuldade desse degrau, seria a constituição de um torneio de equipes B, sub-23 e tal. A questão política, eu fico muito à parte disso, primeiro porque eu não tenho acesso nenhum. O meu contato do Conselho Gestor, eu diria que 95% é com o Carlos Rocha, e nós só discutimos questões técnicas. Ele é o meu suporte para todas as necessidades. Então, desde quando eu entrei para a base. Então, está super tranquilo. O que eu espero nessa questão política, eu já trabalhei 4, 5 vezes no Cruzeiro, com essa é a 5ª, é que o clube não se prejudique com transtornos políticos. Que seja quem for, que for realmente retomar o Cruzeiro, que continue nessa balada de organização para poder reestruturar esse gigante do futebol sul-americano. Uma pergunta, perdão, Drus, pode prosseguir. Diga, pode falar. Não, é porque eu tenho mais uma pergunta simples de responder, assim. Se esse elenco que o Cruzeiro tem hoje consegue levar o Cruzeiro à Série A do ano que vem? Eu não tenho dúvida nenhuma. E com os aportes que vamos fazer, vamos ficar ainda mais fortes. Então vai ser fácil. Mentira. Eu já disputei umas 10 Série Bs, umas 5 ou 6 Séries As. O Henderson já fez o contrário. Ele disputou umas 5 Séries Bs e umas 10, 12 Série As. Acho que a gente misturando ali vai acabar fazendo uma coisa boa. Então, assim, não vai ser fácil, muito difícil, mas eu confio muito. Nosso trabalho, eu não tenho dúvida que vai ser muito forte. Esse momento que o Adilson Batista, um grande amigo, um grande profissional, ele passou justamente no momento de grande dificuldade do Cruzeiro. Então sobrou para ele, infelizmente, né? Eu torcia para ele continuar, para ele ser o cara que começasse o ano e terminasse, e quem sabe até permanecesse. Mas nós temos a cultura do resultado, infelizmente as coisas não adianta, e não é culpa desse ou daquele setor, a nossa cultura é assim. Então eu agora acho que a gente vai retomar, aproveitando um pouco do trabalho que ficou. Alguns jogadores que nem estrearam ainda vão estrear. Eu acredito muito no potencial. Fizemos uma reunião, desculpa estar alongando, fizemos uma reunião, videoconferência, eu, Carlos Rocha e o doutor Cris, superintendente do jurídico, com o Léo, com o Fábio e com o Marcelo Moreno. Sentimos neles, para falar sobre alguns assuntos, foi anteontem, uma energia muito forte, um interesse muito grande em fazer as coisas acontecerem, e isso eu tenho certeza que vai acontecer quando nos reunirmos, o grupo todo. Então, o torcedor cruzeirense, confie, acredite em nós, agregue força, participe dessa reconstrução, porque nós vamos dar uma resposta boa no final do ano, eu não tenho dúvida nenhuma. Ô Drubski, pra gente fechar, o Dodô, ele acionou o clube na justiça, tinha um acerto da gestão passada, tá uma questão na Justiça do Trabalho. Você, juntamente com o Carlos Rocha, vocês vão procurar os empresários do jogador para tentar um acordo para uma permanência dele, já que o clube pode buscar aí um lateral no mercado, e jogadores que estão emprestados, Renato Kaiser, Patrick Bray, o Nonoca, tem alguma situação para uma volta para ser aproveitado já de imediato? O Dodô foi meu atleta em 2005, ele tinha 14 anos, eu era diretor da base do Cruzeiro e conhecia o pai dele. Então a primeira coisa que eu fiz com a autorização do Carlos Rocha foi ligar para o pai e iniciar uma conversa com ele. Recebi uma boa sinalização, conversei já com o empresário, já troquei mensagens com o Dodô. Então estamos movimentando isso sob todos os aspectos para tentar melhorar essa relação e aproveitar. O Henderson gosta muito dele,
é um grande jogador, fez mais de 100 jogos pelo Santos, fora a temporada dele no exterior. Então é uma conversa que está aberta e que vamos tentar resolver de uma maneira ou de outra. Tem muitas pendengas jurídicas aí, mas eu acredito que vai dar certo. E os dois meninos, o Renato Kaiser e o Patrick Bray, são dois jogadores que vão recompor o elenco assim que acabarem os contratos seus de empréstimo, já estão acabando, vão estar conosco. Nonoca parece que tem contrato até o final do ano lá com Boa, né? Então esses dois atletas vão estar conosco e a gente já está recompondo. Alguns atletas vão voltar para a base, vieram para nos ajudar, mas vão estar lá, de maneira que nós vamos estar com uma cara de time logo que a gente começar a treinar. Tá certo. Muito obrigado, Drubski, pela participação conosco aqui na turma do Bate-Bola. Boa noite aí para você. Boa noite, um abraço a todos, um abraço especial à equipe toda aí e ao torcedor cruzeirense. Valeu. Muito bem. Hoje o noticiário do Cruzeiro se resumindo, Emanuel, a participação do Ricardo Drubski, diretor de futebol, conosco aqui na turma do Bate-Bola. Ok, Samuel, 6h34, estamos com a reunião da turma do Bate-Bola pela Itatiaia. O Drubski, ele tem uma fala muito tranquila e ele também não enrola, e ele deu informações importantes sobre a volta de jogadores e principalmente essa conversa sobre o possível aproveitamento ou reaproveitamento do Dodô, porque o Cruzeiro, na relação feita pelo Anderson, colocou a posição de lateral esquerdo. E o Dodô já é cara conhecida no Cruzeiro. 6h35.